uma iniciativa IPTV. CBN Campinas. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, bom dia, tudo bem, Bruno? Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem por aí? Muito bom dia, Bruno, tudo certo. Bruno, tivemos a aprovação na Câmara ontem de uma comissão processante para investigar a conduta do vereador Vini Oliveira, do Cidadania, sobre aquela fiscalização do Mário Gatti. A gente já tinha antecipado, né, que essa discussão entraria em pauta ontem mesmo, e a Aline Albuquerque conta pra gente o resultado. A Câmara de Campinas aprovou na sessão desta quarta-feira, por 23 votos a 9, a abertura de uma comissão processante para apurar possíveis infrações político-administrativas cometidas pelo vereador Vini Oliveira, do Cidadania. A comissão vai investigar a conduta do parlamentar em uma visita ao Hospital Mário Gatti, feita no primeiro dia deste ano. Segundo a denúncia, apresentada pela médica Daiane Copersini, o vereador entrou no hospital gravando vídeos, desacatou profissionais de saúde e teve acesso a prontuários de pacientes. O caso teria violado a Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo médico. Vini ainda teria publicado o vídeo nas redes sociais. A comissão será formada pela vereadora Mariana Conte, do PSOL, como presidente, Nelson Orsi, do PSD, como relator, e Nick Schneider, do PL, como membro. A presidente da comissão afirmou que essa é uma medida para averiguar o que aconteceu e as possíveis medidas a serem tomadas. Hoje foi aberta a comissão processante contra o vereador Vini Oliveira, por maioria dos vereadores. A maioria decidiu pela abertura da comissão processante diante das denúncias de abuso de poder político que foi apresentado. Eu fui sorteada como membro da comissão e fui nomeada presidenta. Então agora nós vamos começar o trabalho, vamos ouvir as testemunhas, vamos ouvir as partes envolvidas, ouvir o direito, né? O Vini vai ter amplo direito de defesa e nós vamos proceder assim para que a gente possa averiguar o que de fato aconteceu e quais são as medidas passíveis aí de serem tomadas. A partir de agora, Vini Oliveira será notificado e terá 10 dias para apresentar defesa. A comissão terá até 90 dias para concluir os trabalhos e apresentar um relatório que pode recomendar o arquivamento ou a cassação do mandato. Para a cassação ser aprovada, são necessários 22 votos favoráveis entre os 33 vereadores. Em fevereiro, Vini já havia sido condenado pela Justiça a excluir um vídeo semelhante nas redes sociais, além de fazer uma retratação pública e pagar R$10 mil por danos morais a um médico. O vídeo, que continua disponível até hoje, foi publicado em maio do ano passado e acusa o profissional de abandonar o plantão, mas a sindicância interna e a Justiça confirmaram que o médico cumpriu o expediente e participou de uma cirurgia. O vereador, no entanto, segue defendendo que tem o direito de fiscalizar o serviço público e afirma que vai recorrer das decisões judiciais. Sobre a comissão processante, Vini disse que os votos foram democráticos, mas caçar um vereador por, nas palavras dele, exercer sua função é ir contra a democracia. De Campinas, Aline Albuquerque. Bruno Silva, para comentar um pouco mais sobre essa decisão e de como que ficam também os trabalhos, né, nesse período de 90 dias, parecem suficientes para buscar, né, mais detalhamento, Bruno. Não tenha dúvida, Sandra, mas eu acho que tem um ponto importante da gente observar nessa história toda, né? A gente pode estar chegando naquela famosa situação dramática, né? Em que o legislativo, a depender do que vai decidir, vai ditar um pouco dos rumos do que virá posteriormente, né? Em que sentido que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque não é de hoje que o Vini vem, de algum modo, criando mais inimizades por vezes dentro do legislativo do que tentando aproximar-se ali, principalmente dos demais correligionários políticos, né? Os 23 votos aí a favor da abertura é um indicativo, obviamente que acho que a abertura, né, da própria comissão já era dada como certa, a gente já tinha comentado isso aqui anteriormente, até devido à gravidade das denúncias, as repercussões no âmbito jurídico que dão sustentação para poder levar, inclusive, adiante
né, essa investigação por parte do Poder Legislativo, mas penso que a Câmara vai chegar numa situação muito dramática em que ela vai ter que, no final das contas, conceder, obviamente, todo o direito à defesa, mas lá na frente ter que tomar uma decisão que ela vai ter que pensar não só no caso do Vini, mas também tentar disciplinar para que futuramente condutas do tipo não venham a ocorrer. Porque o que está em jogo, na verdade, Sandra, são os próprios limites da fiscalização por parte do trabalho dos vereadores, né? Então, até que ponto é um limite razoável e até que ponto extrapola essa lógica de razoabilidade, né? Porque, veja, o vereador tem razão quando fala, olha, eu tenho o meu direito de fazer a fiscalização, total, mas nos termos da Constituição e naquilo que é o razoável, né? Não expor as pessoas, não violar outras legislações. Então, acho que é aí que está o ponto fundamental do que essa comissão trará e qual é a mensagem que ela transmitirá para a sociedade como um todo. Se ela não punir lá na frente, porque não tem um conjunto probatório suficiente, ou porque entenderá que lá, né, de acordo com o prosseguimento, né, das falas, de tudo que vai ouvir, dos documentos e tudo mais, se ela entender que lá na frente não foi para tanto assim, o vereador cometeu um deslize, né, um ato que não deveria ter sido feito dessa forma, deve fazer talvez algum tipo de legislação, algo que vai ali complementar os aspectos da legislação que já existem hoje para definir melhor e não ter esse tipo de problema. Agora, se entender que essa conduta foi muito grave, ela é reiterada, ela é sistemática, ela aponta para algo que pode até prejudicar a própria visão da Câmara diante da sociedade e deturpar a função de fiscalização, vai dar medida exemplar, ou seja, vai querer ir adiante com a questão da cassação do mandato. No primeiro momento, não tem nem como fazer nenhum tipo de prognóstico, a gente tem que ver como é que, obviamente, a própria CPI vai caminhar, como ela vai avançar, né, essa comissão de inquérito aí, para a gente poder entender depois lá na frente quais serão os posicionamentos. Mas insisto, o Legislativo vai ter que tomar uma decisão que vai ter um efeito de não retorno depois do que decidiu a partir de agora abrir a porteira. E detalhe, Mariana Conte também não é, como diz no popular, né, osso fácil de roer, né? Ela tem uma atuação política muito incisiva ali, é da oposição, é uma figura também muito combativa nas suas falas dentro do Legislativo, vai presidir a comissão, a conferir. É aquela história, quando uma comissão se instala, a gente sabe como ela começa, mas a gente não tem total certeza de como ela vai terminar. Pode ser que termine em pizza, pode ser que acabe aí tendo frutos significativos lá na frente. Mas agora é curioso, Bruno, lembrar como nós tivemos um outro caso do vereador Edson Ribeiro, quando ele entrou em um centro de saúde. Eu não lembro se foi 22 ou 23, não lembro mais o ano, mas foi feito um protocolo também de comissão processante na Câmara e que foi rejeitado na época. Exato. Então mostra nesse caso como existe aparentemente uma conexão entre polos opostos da Câmara unidos contra o Vini Oliveira. Exato. E detalhe, Felipe Pereira, você fala não só unidos contra talvez o Vini Oliveira, mas mais do que isso, unidos contra você queimar, para dizer no popular, a imagem do Legislativo, que já tem uma percepção muito negativa diante da sociedade. Eu acho que esse é o ponto que incomoda muito dos vereadores. O fato de que, primeiro, os vereadores, aqueles mais experientes, vamos dizer assim, né, os cabelos brancos, né, ou seja, eles sabem que, na verdade, o mandato à frente da Câmara, ele tem um duplo mandato, né, ou seja, é um mandato externo, que é aquilo que você vai apresentar para a população, o que você vai fazer em nome da população, como você vai dialogar com ela, como você vai mostrar os projetos, as cobranças, as indicações, os requerimentos, a fiscalização, como você vai se comunicar. E o mandato interno, meu amigo, porque nós estamos falando de uma casa que é colegiada. Você não faz absolutamente nada sozinho. E o Vini tem muito esse estilo, até por conta da atuação dentro da lógica das redes sociais, né? De querer bater na mesa, fazer acontecer, chega com o dedo em riste, apontando. Isso, por vezes, dentro do Legislativo, tem um outro olhar por parte daqueles que são os seus colegas, os seus pares ali, né? E acho que essa votação demonstrou justamente isso. Tentar resolver um problema, vamos dizer assim, tentar resolver mais do que um problema diante dessa situação da comissão, que pode, no final das contas, mostrar, esse aqui é o limite da fiscalização e, nobre vereador, pega leve, calma lá que tem que ter ordem, né? Não dá para fazer tudo o que quiser, e aqui também não é um lugar onde você bate na mesa e todos seguem você. Agora, uma outra coisa, e aí foi o acaso que acabou provocando, foi justamente Mariana Conte ser a presidente da CP, né? Ironia. Ironia. Que tem apetite político para isso, né? Inclusive para levar adiante.
está também extremamente magoada, vamos usar assim a expressão, com o que o Vini fez recentemente, inclusive lá na Unicamp, que é uma das bases eleitorais mais fortes dela. Então tem bastante coisa interessante aí pra gente ver como é que vai se transcorrer. E o principal adversário político dela, Nelson Osri, como relator. Ou seja, vão ter que trabalhar juntinhos. É isso aí, todo mundo juntinho. Por isso que eu tô falando, vamos ver o que vai prevalecer. Uma coisa é fato, o Felipe, eu gosto sempre de acreditar, pelo menos nisso, né? Quero acreditar que os representantes não atuarão com o fígado e sim com a cabeça, né? E que vão ser razoáveis, mas também importante, que não vão ser 100% corporativistas também nesse momento, né? Porque é preciso disciplinar, porque senão a coisa começa também a tomar proporções. E eu confesso que eu tenho ficado muito assustado quando eu vejo algumas coisas pelas redes sociais, no sentido dos políticos confundirem mandatos que têm uma responsabilidade pública, né? Com achar que são a rainha da Inglaterra e podem fazer tudo o que quiser. Não é bem assim que funciona. Tem que ter uma certa ética, tem que ter decoro, tem que ter um comportamento que seja condizente com a função, sim, senão a gente vai jogando cada vez mais a política na lata do lixo e a gente acha que vai ser na base do gritar. Porque eu tenho visto de vídeo, por exemplo, só um comentário à parte aqui, porque eu tenho visto de vídeo estridente, né? Vídeo assim, espetaculoso, de prefeito, de vereador. Por favor, gente. Isso aí não resolve absolutamente nada. Ganha audiência, fica ali na rede social passando, tem quem aplaude, dá like, mas no mundo da vida política concreta não resolve. E perceba, isso não quer dizer que a gente não deva se indignar, não deva protestar, não deva fazer abaixo-assinado, não deva cobrar os vereadores, ir na Câmara, assinar petição online, reclamar dos políticos, ir na imprensa, falar o que pensa. A gente é livre de fazer tudo isso, mas nós precisamos entender que a política democrática ela tem um processo, né? Por isso que existe um legislativo. Se a gente fecha o legislativo, dá o poder pro cara e fala assim, faz o que você bem entende aí, acho que tá tudo certo. Então a pessoa tem que ter habilidade de argumentar, tem que ter habilidade de construir coletivamente, tem que ter capacidade de poder identificar os problemas, mas resolvê-los dentro do devido trâmite legal, né? E não a despeito do trâmite legal. Senão a gente começa a relativizar tudo, né? E dentro desse trâmite legal, né? Que a gente discute aí como vai ser o avançar do resultado da comissão. No caso, né, da proposta levar também com pedido de cassação, para que isso realmente aconteça, aí vai ter que ter uma aprovação de 2/3 também dos 33 vereadores, né? Então tem isso. Tem um processo um pouquinho longo ainda para dentro desse período identificar as posturas e como que vai ser essas articulações e relações dentro ali do legislativo, porque o Vini já incomoda desde sempre, né? Seja por ter quase a maioria dos votos, né? Só perdeu para Mariana Conte em número de eleitores realmente, né? Um jovem, né? Um dos mais jovens, ou se não o mais jovem eleito mesmo como vereador aqui em Campinas, e muito dessa influência das redes sociais, né? Como o Bruno já também comentou aí do impacto, né? Mas na vida política tem outros efeitos realmente. E, Sandra, por isso que eu chamei a atenção em relação à dimensão da razoabilidade, né? O legislativo também não vai ser, não vai dar uma de bobo, né? Assim, o que está acontecendo? Não sei, né? Não pode ser nesse nível. Vai olhar para a sociedade, sabe que tem base também o vereador, sabe que está lá legitimamente eleito, que tem apoio popular daqueles que o elegeram. Então eles vão fazer esse cálculo político também. Por isso que eu disse, eu não sei se lá na frente vai chegar a ser eventualmente uma cassação ou não, vai depender também de como esses fatos forem sendo colocados, vai depender de como essa história for sendo contada, de como ele vai se defender também, dos posicionamentos. Tem bastante água para rolar ainda por debaixo dessa ponte, né? Bruno, ficamos por aqui hoje. Amanhã tem muito mais. Combinado, queridos, combinados, né? Até porque esse foi o grande tema aí da Câmara, né? Como um todo. Amanhã a gente volta assim com mais comentários, mais análises. Um abração, Sandra, abração, Felipe Pereira, um abraço forte aos nossos queridos ouvintes. Tchau, hein, Bruno, até amanhã. Vários assuntos, inclusive daquela audiência, né, que teve ontem, da discussão das alterações no uso do solo, pensando principalmente em Barão Geral, para condomínios, uma padronização muito técnica ali sobre a utilização de áreas. E também tem audiência
na Câmara hoje às 19h para debater o fim da escala 6x1 e os impactos também da redução de jornada de trabalho aqui em Campinas. Já fica também o convite para as pessoas se ligarem nessas discussões. 10h57.